Olá, esse é mais um vídeo do nosso canal Mulheres de Salto Alto. Hoje nós temos uma convidada muito especial, é a Roberta Menezes. E nós queremos compartilhar com você a história da Roberta, que é Reconstruindo uma História. Roberta, seja bem-vinda no nosso canal. Obrigada. Que Deus possa te usar e derramar muito sobre você. Nós queríamos que você contasse um pouco da sua história. Nós percebemos o quanto você tem crescido diante da sua vida, diante de tudo aquilo que você tem almejado diante de Deus. Conta para nós como que foi essa transformação, como que a Roberta chegou até aqui. Boa noite. É muito importante falar que assim, nós somos seres que transformam, dinâmicos, né? E você só começa uma mudança quando você percebe a necessidade de mudar. E uma coisa que eu tenho percebido na minha vida é que de uns anos pra cá, várias vezes eu me peguei observando coisas que precisavam ser trabalhadas, tratadas, reestruturadas, reorganizadas, porque nós temos uma base. Eu fico pensando que os nossos pais, né, as pessoas que cuidam de nós durante a nossa vida, eles nos estruturam até nós nos tornarmos adolescentes. Só que chega um momento da nossa vida que nós temos que tomar o controle e nós precisamos caminhar sozinhos e começar a escrever a nossa história. E uma história leva tempo, né, gente? Uma história leva tempo. A gente não consegue escrever uma história do dia para a noite, digamos assim. E aí, de uns anos pra cá, eu percebi que algumas coisas precisavam ser transformadas. Eu louvo ao Senhor que eu me converti ainda com 24 anos, né? Então tem toda uma história aí que Deus vem transformando, vem tratando. Mas de uns 3 anos pra cá, por exemplo, eu percebi mudanças assim ainda maiores, sabe? A questão da maturidade, como a maturidade é linda. Eu penso que tem pessoas que têm muita dificuldade. Com essas mulheres, você acha que pela essa mudança mais acentuada, ela veio com a idade, essa virada de chave? Eu acho que esse start ele acontece quando nós olhamos para dentro de nós. A idade nos ajuda muito, é claro. Mas né? o autoconhecimento. Sim. É você se perceber, você se valorizar, você entender que há algumas coisas dentro de você que precisam serem transformadas. Por exemplo, a nossa casa. Às vezes as pessoas chegam na nossa casa, as pessoas elas não conseguem perceber coisas que precisam ser mudadas. Mas quando nós olhamos para dentro da nossa casa, nós percebemos necessidades de mudança. Poxa, eu preciso mudar essa torneira, né? Eu preciso reorganizar essa sala precisa de uma pintura. Às vezes as pessoas que olham exteriormente, elas não vão perceber isso. Pra elas, às vezes, essa casa tá linda, né, gente? Porque a gente dá uma maquiada mesmo, e é normal, porque ninguém vai sair aí se expondo a todas as suas limitações, digamos assim. Geralmente a gente dá uma maquiada. Quando eu fui vir pra cá, eu quis me apresentar bela, né? Porque é normal, nós precisamos ter essa construção. Só que você precisa olhar para suas necessidades. Você precisa enxergar as coisas que precisam de mudança. Nós falamos sobre vulnerabilidade, né, Valéria? E é isso que você está falando, como é importante a gente identificar, chegar nesse momento através do autoconhecimento das nossas vulnerabilidades. Para ser desenvolvida, né? Porque você só consegue reconstruir algo se você percebe que há uma necessidade dessa reconstrução. Porque reconstruir não é fácil. Eu lembro que quando eu defini esse nome de Roberta Reconstruindo lá no Instagram, foi porque realmente eu percebia que a minha base, o meu alicerce, ele estava pronto. Mas as outras coisas, elas precisavam ser tratadas, elas precisavam ser melhoradas, eu precisava de uma evolução. Eu estava passando por um processo de muitas dores emocionais, físicas, eu precisava de uma nova fonte de energia que me proporcionasse essa mudança. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta.
Muitas vezes as pessoas que caminham com o Senhor, né, a gente tem uma ideia de que eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, tudo me basta, eu não vou mais ter nada, porque Ele venceu. E a gente tem uma ideia de que nós não vamos ter mais dificuldades. Nós caímos nesse engano terrível. Quantas pessoas não passam por isso? E aí, quando se depara com as dificuldades, nós temos a tendência a pensar, o Deus meu não está valendo. Mas nós não compreendemos que Ele pagou um alto preço, Ele já fez. Mas que nós vamos vivenciar todas as coisas, porque Ele esteve no nosso meio, Ele foi verbo para nós, Ele sabe tudo que nós estamos vivendo. E eu não sei por que a gente chega nesse ponto, Roberta. Mas eu quero te perguntar o seguinte: em Deus, é mais fácil olhar para si, para ver o que precisa ser mudado, tirar os entulhos para fora? Ou sem Deus é muito mais fácil você perceber? Você acha que uma pessoa que não teme ao Senhor, você acha que ela conseguiria ter essa maturidade linda que você fala, cuidando de si, olhando para dentro, tendo diretamente aquilo que é real, daquilo que vem do céu, daquilo que Deus dá para nós, daquilo que é o nosso cuidado, o nosso amor, a nossa verdade? Você acha que em Cristo é mais fácil a gente ter esse autoconhecimento? Ou não tendo Cristo, como bem, a gente tem muito essa liturgia que gera em torno das mulheres, que as mulheres têm que ser lindas, formosas, têm que estar com tudo em cima. Então, conta para nós, se você consegue ter esse discernimento. Bom, na minha vida, eu creio que não tem como você perceber essas necessidades. Às vezes eu vejo muitas mulheres maravilhosas que não temem ao Senhor, né, que vivem uma vida de sucesso. Mas eu falo, gente, de uma transformação interna, onde você tem revelação de realmente quem você é. E isso é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E nós precisamos sair da religiosidade. Daquela religiosidade que maqueia, sabe? Porque às vezes nós maquiamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas dores. Às vezes nós olhamos e falamos, tá pronto. Queridos, todos nós precisamos melhorar a cada dia. E o Espírito Santo, ele vai falando isso para nós. Coisas que nós precisamos transformar, sabe, no dia a dia. E se você não tiver a sensibilidade para ouvir essa direção de Deus, pode ser que você continue dentro da igreja, mas uma pessoa totalmente fracassada, com as estruturas abaladas. Quando eu disse que a base, que a estrutura ela é boa, é porque havia sido reconstruído coisas diante de Deus. Então Deus já tinha feito grandes coisas. Só que tinha uma parte que dependia da Roberta. Sabe? Tinha coisas que se a Roberta não despertasse, não virasse a chave, não iria acontecer. E mudanças, gente, e transformações dói demais. Dói demais. Porque esse processo de reconstrução, ele pode ser bonito para quem vê, né? Nossa, a Roberta tá bem melhor, a vida dela tá sendo transformada. Porque é lógico que a gente não vai colocar as nossas dores, divulgar as nossas dores, até porque elas são interiores. Né? Muitas vezes nem meu esposo compartilhou comigo das minhas dores, porque às vezes nem ele entendia o que estava acontecendo. E às vezes nem nós entendemos no processo, não é? Porque é como se fosse um casulo, né? A gente entra para aquele casulo e aí é um processo que é você, Deus e você. E ninguém pode interferir naquilo, porque senão não vai dar certo, senão não vai sair a borboleta. Se alguém for lá e romper aquele casulo antes da hora. Então nós precisamos entender, mas para isso precisamos ver como está a casa, precisamos saber como está a casa, precisamos saber o que precisa ser transformado. Então é o Espírito Santo, é o papel dele, é esse, né? De nos sondar, de olhar e falar, Roberta, isso daqui não tá legal, isso aqui precisa ser tratado, isso aqui precisa ser transformado.
só reconhece que precisa de cura quem entende que tem uma enfermidade. Quando eu passei pelo processo de reconstruindo, que é o começo dessa história bonita, foi quando eu defini que eu precisava fazer uma bariátrica. Todas as pessoas, gente, que eu comentava da minha família, dos meus amigos, né? A primeira coisa que eles falavam, nossa, você não precisa disso, é tão agressivo. Só que ninguém sabia tudo que eu estava vivendo interiormente e fisicamente também. E eu acredito que esse é o primeiro ponto, né, Roberta? Quando a gente decide, quando a gente começa a viver essa transformação, é tudo que a gente enfrenta. Dentro primeiro e depois fora. Que a gente enfrenta das pessoas, que a gente enfrenta da sociedade, que a gente enfrenta... É tão desafiador a gente realmente conseguir decidir algo e enfrentar, porque nós temos tantos degraus pra gente subir. Isso me fala muito sobre os nossos sonhos, né, Roberta? Porque quando a gente tem uma dor, né? E essa dor, como você disse, muitas das vezes não é perceptível às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos entes queridos. Quando a gente expressa, nós somos taxadas como loucas, mas que só o próprio Deus conhece a nossa dor e os nossos sonhos. Ele é responsável por realizar os nossos sonhos. Aquela dor, aquilo que você vive, que às vezes aparentemente para o outro não tem valor algum, mas para Deus tem valor. E graças a Deus, Roberta, que você se despojou diante de Deus e permitiu que Ele te levasse a esse processo, porque é tão interessante como o Espírito Santo faz isso. Ele nos move num processo, a gente entra, mas depende do nosso posicionamento. E aí, nesse momento, quantas de nós deixamos os nossos sonhos, os nossos desejos, porque não conseguimos enfrentar por causa de um posicionamento, de uma falta de posicionamento. É verdade. Sempre teremos opositores. Sempre. Sim, infelizmente. Sempre teremos opositores. E os opositores geralmente são os que nós mais amamos. E até porque esse é o desafio. De você entrar numa situação que você vai ter que encarar os opositores, mas amando-os, sabe? Jesus ensina isso, que você tem que entender o outro, porque o outro também tem as suas dores, e às vezes ele não tem condições de enfrentar as suas dores, ele não está preparado para enfrentar as suas dores, então ele quer te limitar, porque se ele te limita, ele tem uma desculpa, né, para a sua própria limitação. Sim. E é tão simples, natural, que chega perto da gente e fala, não precisa fazer isso não, é tão agressivo, vai te machucar, né? Passa-se uma suavidade de uma fala que se você não se posiciona naquilo que você vive com Deus, você vai simplesmente bater o martelo e aceitar o decreto. E os seus sonhos vão ficar para trás. E quantas de vocês, mulheres, vivem isso, têm vivido, já viveram dentro de casa, fora, no trabalho, nos relacionamentos. E por isso a gente está aqui para esse bate-papo, para essa troca, porque essa experiência é muito importante para nós. Você me fez lembrar da história de Neemias. Quando ele chega diante da cidade dele, ele vê que os muros, os portões, foram queimados, derribados. E ele chega diante do rei, do qual ali ele exerce a função dele de copeiro. E ele, primeiro ele chora diante de Deus, como a cidade dele, onde os pais dele foram sepultados, está toda derribada. Então ele vai diante do rei, o rei percebe a tristeza dele e fala, o que foi, Neemias? O que está acontecendo com você? Ele fala, derribaram a minha cidade, destruíram tudo. E esse homem, por ter chorado diante de Deus, ele olha para o rei e fala, rei, me ajuda, eu quero reconstruir os muros. E eu acredito que a sua vida, Deus te trouxe aqui nesse bate-papo para dizer para essas mulheres quais são os muros que você precisa ser reconstruídos na sua vida. Mas nós só conseguimos reconstruir. Os muros falam dos nossos sonhos, de quem nós somos, da nossa casa, como ela falou agora,
fora que a nossa casa, às vezes nós estamos tão maquiadas, com tantos entulhos, com tanta sujeira, com tanto mimimi, tanto dizeres de outras pessoas, e nós vamos tampando, a gente fecha o armário para ninguém ver a bagunça, a gente põe um tapete para ninguém ver que está sujo naquele lugar, porque nós deixamos de acreditar nos nossos sonhos, porque nós damos ouvido a quem não precisa ser ouvido. E eu acredito que Deus quer reconstruir os muros, e Ele é Deus para fazer isso. Se você tem o seu sonho, igual a Roberta está aqui, né, em pessoa para dizer isso para nós, Deus pode reconstruir os seus muros. É só você se despojar na presença dele. Mas conta, Roberta, e aí? Eu acho que os muros mais importantes que nós precisamos levantar é o do amor próprio, da aceitação. Você precisa se ver como filha. É interessante que quando você está machucado, quando você está ferido, quando você está com os muros caídos, você permite que qualquer coisa te influencie. Entendeu? Sim. A internet te influencia, o vizinho, a vizinha, como que eles te olham. Quantas vezes os olhares, eles machucam. Oprime. Porque você. Aí o seu cabelo não é bom. É muito interessante porque eu sou meio camaleão. Eu gosto de mudar muito, né? A semana passada eu tava quase loira. Porque eu sou assim, eu gosto disso. Mas os olhares. Se você não entender que você tá bem com você vai pegar e vai ficar triste e vai querer mudar por causa do outro. Quando nós não estamos bem, realmente tudo isso nos afeta muito. A nossa autoestima tá lá embaixo. A gente acredita até num olhar, como você falou, de uma outra pessoa sobre nós. Interessante que eu usava 52. E assim, eu sempre gostei de foto, muita foto. E quem olha o meu Instagram jamais me vê com baixa autoestima, né? Porque assim, se eu a tinha, eu escondia muito bem. Não deixava ninguém perceber, porque eu falava jamais. Né? Tô sofrendo, mas tô no sol. Então assim, é uma coisa assim que eu sempre tratei. Eu falei, eu não vou deixar que as pessoas me coloquem pra baixo. Mas era muito interessante, porque mesmo eu me posicionando, dizendo, olha, independente do que você pensa, eu estou bem, eu vou ficar bem. Quando eu fiz a cirurgia, que eu comecei a usar 38, as pessoas ficavam assim, você tá magra demais, você não vai parar de emagrecer, né? E isso começou a virar um problema pra você? Uma dificuldade? Não, porque eu lidei isso antes, eu tratei isso antes. Eu não fui pra mesa do centro cirúrgico, digamos assim, pensando que eu ia me preocupar com o que o outro fosse falar. Eu sabia quanto que eu ia perder, quanto que era uma meta que eu tinha que ter, até onde que eu poderia chegar. Hoje eu estou bem abaixo da meta, graças a Deus. Olha só, mulher, pra glória de Deus, eu tô muito feliz mesmo, gente. Eu hoje percebo os meus ossos e eu amo os meus ossos. Eu estou me descobrindo, sabe? Com os meus ossos. Mas eu fico pensando, por que nós não podemos viver isso? Né? Por que a gente precisa ainda estar à margem, dependendo do que o outro vai falar, de como que o outro vai ver? Então nós precisamos, tem que ser libertador a partir do momento que eu percebo que eu preciso construir os muros do amor próprio, da autoaceitação. Porque eu não posso ficar à margem daquilo que o outro pensa, daquilo que o outro vê que seria bom pra mim. Né? Porque às vezes as pessoas, ai Valéria, mas seria muito bom pra você permanecer assim. Gente, você sabe das suas necessidades, né? Você sabe qual o seu limite. E eu não poderia mais permanecer com a obesidade. O meu corpo estava gritando. E eu já tinha tentado várias e várias vezes emagrecer sozinha. Eu não fui para um centro cirúrgico simplesmente porque eu queria ficar magra. Eu já vinha tentando. E na minha vida havia, gente, uma resistência severa com a cirurgia. Justamente por causa da maneira que eu via o que falavam de quem tinha feito cirurgia, que era o processo mais fácil, que a pessoa era tipo preguiçosa, que a pessoa não queria tentar. Então eu tinha resistências, preconceito, né? Eu tinha um conceito antecipado de algo que eu não conhecia. E isso
vai virando uma crença terrível que impede a gente de caminhar. Lógico. E aí, a minha médica me desafiou, até foi a gastro, porque eu estava com sérios problemas, porque eu tinha tentado um tratamento com produtos naturais. E isso agrediu muito o meu estômago, me deu uma gastrite muito severa. E como eu estava com problemas sérios na cervical, a minha médica falou, olha, Roberta, eu acho que você deveria ir num cirurgião. Senta, conversa com ele. Você não sabe como que é, então senta e conversa. E foi libertador o dia que eu fui naquele cirurgião. Né? Porque ele olhou pra mim e falou, olha, a sua necessidade, ela é real. Então você precisa desmistificar o que você conhece. E ele foi me tirando todas as minhas dúvidas. E eu saí, gente, tão cheia de esperança e tão cheia de expectativas. Porque eu já estava usando colar cervical, eu tinha muitas dores, tanto que eu vou voltar agora ao ortopedista, porque eu preciso rever e continuar esse acompanhamento, né? Porque não foi porque eu perdi peso que eu fui curada, então eu preciso continuar o tratamento. Cuidado. E aí, hoje, quando as pessoas falam assim, nossa, mas você nem parecia ser gorda, nossa, mas por que você tá tão magra? Eu fico pensando, a pessoa não entende a sua vida, não está com você e ela quer te desmerecer. Porque, queridos, todos nós temos sacrifícios. É sacrificial, só que é muito mais sacrificial você permanecer sentada, fechada na sua dor. O sacrifício é muito maior do que você encarar os desafios da mudança, da reconstrução. Porque Deus nos deu isso, Deus nos deu o poder, né? Deus nos deu toda a condição de sermos pessoas que avançam, que conseguem ir além, sabe? E nós, às vezes, ficamos limitados. Que o Espírito Santo nos mostre, nos revele quem nós somos e ter coragem. Coragem, essa é a palavra. Nós temos várias chaves aqui nessa noite para te falar. A cultura. Será que a cultura não te impede de chegar aonde você precisa chegar diante de Deus? Essa cultura da mulher, do homem, do filho, que acha que não pode se cuidar, que nós temos que viver o externo o tempo todo, que nós temos que mostrar para as pessoas que estamos bem, que estamos felizes. Essa cultura nossa de hoje, desse tempo que nós estamos vivendo, será que essa cultura ela deve permear a nossa vida? Será que nós não devemos questionar uma cultura onde você tem que só fazer para o outro e não se ver? Porque aquilo que Deus traz para nós é que, em primeiro lugar, nós somos filhas. E ser filha faz uma grande diferença na nossa vida. Eu quero dizer para você, mulher, que está nos vendo, em primeiro lugar, se você não conhece esse Deus do qual a Roberta nos apresentou hoje, do qual nós temos tanto falado, é esse Deus, através da palavra dele e da vivência com ele, é que gera essa transformação ao ponto de levar ao autoconhecimento e trazer de você a sua essência e trazer de você o melhor de você. É esse Deus que faz essa transformação, é só ele que tem essa condição de confrontar a sua cultura, aquilo que você está vivendo. É esse Deus que tem condição de fazer com que os seus sonhos sejam realizados. Nessa cultura em que não tá bonitinho assim, tá legal assim, eu quero te dizer que quando você não permite que Deus governe, outro governa para você. Você precisa entender isso. E o posicionamento dessa noite está: se posicione na sua fé, tenha coragem, olhe para você com os olhos daquele que te criou. Isso é libertador. Outra coisa que a Roberta trouxe muito forte para nós nos limitamos muito, nós vivemos na base de um conhecimento que não é verdadeiro. Quando ela procurou o cirurgião ali, ela entendeu que quantos anos a Roberta trouxe uma crença militante que, segurou ela tanto tempo que ela poderia ter feito antes, poderia não ter sofrido tanto. Então essa crença traz essa cultura de que eu estou com Deus, eu tenho só que sofrer. Voltamos a te dizer, ele pagou um altíssimo preço. Sim, nós temos tribulações, nós vivemos as tribulações, mas em Cristo nós somos muito mais que vencedores.
Por isso nós dizemos, mulheres de salto alto, Posicionamento sempre. queremos te dizer, Aproveite. Se esse vídeo fez sentido para você, tocou a sua vida e você sabe aquela pessoa que precisa ouvir esse vídeo, compartilha, nos siga no Instagram, mulheresdesaltoalto.dv, e para que nós possamos alcançar a vida de muitas mulheres. segue e clica no sininho. Nós voltamos com muito mais na semana que vem.